no silêncio, por favor, ou no modo avião, em nome de Jesus. Vamos meditar na poderosa palavra. Hoje, falando sobre casamento, pessoas solteiras, viúvas, como viver como Deus os chamou. São conselhos do apóstolo Paulo pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 7, como eu falei, não é pregação, é uma reflexão, é um ensinamento para você meditar, que vai te ajudar a tomar decisões. Ora, acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Olha só que coisa, gente, olha o que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, está falando aqui, você vai entender o porquê. Ele não tinha nada contra as mulheres, mas você vai perceber pelo Espírito Santo o que Paulo está falando aqui. Então ele diz, olha, acerca destas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Há alguns ensinos que dizem que Paulo nunca casou, mas também há outros ensinos que dizem que Paulo era divorciado. Por isso que ele falava com muita propriedade, além do poder do Espírito Santo, ele falava sobre esses assuntos, porque ele tinha experiência para falar. Não vamos entrar nisso, se Paulo já tinha sido casado, e alguns estudiosos dizem que quando ele largou a religião dos fariseus, então ele teve problemas no casamento e ele escolheu seguir o que Deus ordenou para a vida dele. Mas também há aqueles que defendem que Paulo nunca foi casado. E eu não vejo, nesse contexto aqui, que devemos nos preocupar com isso. Porque cada um cuida da sua vida. Amém? Tem pessoas que querem saber se Paulo, espinho na carne, o que é que era. E alguns, sabe, são N teorias. E há discussões sobre isso. Eu não acho isso relevante. Eu acho perda de tempo. Porque as coisas reveladas são para que eu e você venhamos saber mesmo, né? Mas aquilo que está em oculto, Deus sabe por quê. Então Paulo diz aqui, olha, eu vou escrever para vocês o seguinte: seria bom que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, ou seja, ele coloca aqui, porém, para evitar fornicação, sexo ocasional. Porque Jesus disse acerca do casamento, perguntaram a Jesus, Jesus falou, olha, no céu as pessoas não vão se dar em casamento, serão como os anjos. E aí Jesus disse, alguns foram feitos eunucos, alguns nasceram com esse dom de não querer tocar em mulheres, não sente, sabe,
nenhum desejo por mulher, e outros se fizeram eunucos por causa do reino, que é no caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele descreve que ele não confiava nos seus hormônios, mas ele levava o seu corpo à escravatura, à escravidão por causa do reino. Então Paulo não era eunuco, ele não nasceu eunuco, não fizeram dele um eunuco, simplesmente ele tomou uma decisão de se dedicar totalmente ao chamado dele. Então ele diz: olha, mas se você não se domina por causa da fornicação, do sexo ocasional, que hoje tem sido uma arma maior ainda nas mãos de Satanás, por causa da internet, por causa da facilidade em se conectar através da internet. Quantos homens estão aí, homens e mulheres viciados em pornografia? Quantas pessoas presas? É uma prisão. Então Paulo diz aqui, por causa da fornicação. E nessa época aqui, nessas regiões, as mulheres, muitas delas, como ainda hoje nessas regiões, andam cobertas. Em muitas regiões que Paulo pregou, em outras não. Ele foi para vários lugares onde a sensualidade, muitas das vezes, era mostrar o pescoço, já era uma sensualidade, ou mostrar a canela. O homem visse a canela, por mais que fosse aquela canelinha fininha, o homem já se sentia tentado. E hoje, como vocês sabem, na televisão, na internet, sabe, nas ruas, as pessoas andam com menos de um palmo de roupa, muitas pessoas, muitas mulheres. Então, até dentro das igrejas nós vemos aí a sensualidade. Então Paulo diz: olha, isso aqui é uma arma, a fornicação é uma arma do inimigo para destruir, para que os espíritos se conectem, venham se conectar às almas, prender as almas, enfraquecer o corpo, adoecer o corpo. Então, por causa da fornicação, cada homem tem a sua própria esposa, no singular. Cada homem tem a sua própria esposa. E cada mulher tenha o seu próprio marido, no singular. O marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. Olha que coisa, hein? Porque a falta de intimidade no casamento é pecado e enfraquece a vida espiritual do casal. Vou falar dessa maneira mais suave. A falta de intimidade do casal é uma cilada muito grande para a vida espiritual do casal. Primeiro, que dá abertura para espíritos demoníacos. Quando eu trabalhei na África durante muitos anos, ali eles chamam de marido espiritual ou mulher espiritual, marido da noite, mulher da noite. São espíritos que, quando o casal estão em abstinência durante muito tempo, ou sempre estão brigando e cada um dorme virado para um lado, esse espírito fica no meio. Ele causa as confusões, depois ele fica no meio. Consequentemente, aquele casal, a tendência é, primeiro, uma solidão a dois, debaixo do mesmo teto, e um risco muito grande para a traição de ambos os lados,
a mulher se envolver emocionalmente por causa de elogios, e o homem por causa da fraqueza, da concupiscência dos olhos. Muitas das vezes, o apoio de uma colega de trabalho, sabe? Um reconhecimento, porque as mulheres elogiam e o homem quer ser respeitado e reconhecido. Então, há uma abertura para que eles possam cair nessa tentação e praticar, não é? A fornicação, o adultério e por aí vai. E aí vem o salário do pecado, que é a morte. Isso afeta todas as áreas: saúde emocional, saúde financeira, família, porque os filhos são conectados a espíritos de rejeição do pai ou da mãe que saiu de casa. E quem já passou por esse tipo de enfrentamento, de luta, de divórcio, sabe? Quem já enfrentou esse tipo de situação, 6 meses, 7 meses, o namoro acaba. Relacionamento mais sério, mais duradouro, 6 anos, com 5 anos, 4 anos já começam as brigas. 6, 7 anos, 7 anos. Quando se arrasta muito, 10 anos ou mais, porque já esticou demais, de repente um dos lados não resiste e pula fora do barco. E geralmente quando pula fora, ou porque não suportou mais a pressão, e Satanás, aproveitando disso, colocou alguém ali, alguém enviado com reconhecimento, com elogio. E nesses casos, os feridos, eles têm aquele senso de justiça e o coração endurece. Por isso que Jesus disse: olha, Moisés, Deus odeia o divórcio, Deus não proíbe, mas odeia. Mas por que Moisés permitiu? Permitiu porque o coração do homem endurece. Quando você decide divorciar, você chegou a um limite, seu coração fica tão duro que você não ouve a voz ali. Você ouve a voz de Deus, mas rejeita. E ainda há os ecos de outras vozes e espíritos demoníacos e pessoas, colegas de trabalho, que dizem: menina, larga esse homem, se fosse eu não aguentava essa mulher. E por aí vai. E a pessoa acaba tomando uma decisão, porque o coração dela endurece em relação a isso. Então, Paulo diz: olha, para evitar a fornicação, cada um tem a sua própria mulher, seu próprio marido. Agora, o marido deve cumprir sua obrigação. Eu atendi uma senhora aqui que há 13 anos o marido não comparecia, ele não procurava sua esposa. Eu até ouvi uma brincadeira de um pastor, que o marido chegou, a esposa foi fazer queixa dele, disse: pastor, meu marido não me procura. Aí ele olhou para o pastor e falou: também, pastor, ela não se esconde. Então, 13 anos, é normal isso? 13 anos. 13 anos. E a mulher estava ali há 13 anos. E vice-versa, nesses 30 anos também, já atendi muitas situações. Então aqui diz: olha, o marido deve cumprir. E a esposa também, com enxaqueca, dor de cabeça, dor no pé, pastor, com vontade, sem vontade. Gente, é muito sério isso aqui. Porque, olha, a mulher tem a questão hormonal, né? Tem a questão hormonal. E Deus é tão bom e ama tantas mulheres que, no período da mulher, Deus falou lá no deserto: olha, o homem não possui a mulher, se possuir é pecado.
que eram uns homens brutos, sem noção, sabe, que tiraram até a paciência de Moisés, que era o mais manso da terra, pra você ter uma ideia. Moisés se tornou o homem mais manso da terra. E Deus disse, olha, não toque, imagina no deserto, as mulheres naqueles dias, com cólica, sabe, TPM, que não sabia nem o que era isso naquela época. As mulheres com TPM, cólica, sabe, no deserto, no deserto tem banheira quentinha, não tem? Chuveiro, chuveirão, água quente, né? E os homens queriam a todo custo. E aí Deus, para preservar as mulheres, disse, se tocar, vão estar aí contaminados. Ou seja, uma maneira que Deus usou de doutrinar os homens e poupar as mulheres naquela época. Então, gente, aqui diz que a mulher da mesma forma, porque se você não fizer isso, você vai minar o seu casamento. Se o homem não fizer isso, só jejum e oração, igreja, casa, trabalho, igreja, casa, trabalho, jejum e oração. Eu fazia um programa de rádio em São Paulo, aí tinha lá um barbudão, sabe, religioso. E aí quando terminava o programa dele, entrava o nosso. Aí ele ensinava, veja gente, é muito importante você ficar só com aquilo que a Bíblia diz. Por isso que eu vou tentar versículo por versículo aqui. Se eu passar o que a Bíblia diz, não pegue. Pegue só o que é bom, pegue só o que está na Bíblia, amém? Olha o que ele ensinava, que as mulheres deviam ser possuídas pelos homens a cada 6 meses ou 1 ano para procriação. É pregar, né? Para procriação. E só. Procriação. Só para usar. Eu lembrei, não sei se era uma novela, se prepare. Vale a pena ver de novo, não sei. Quem é noveleiro? Quem já foi noveleiro aqui, né? Aí tinha um personagem que dizia, se ajeite, se prepare que hoje eu vou me possuir. Aí a mulher, não sei se era seu Zimbaldo, não sei quem era aqui. Então os homens, eu perguntei quem é noveleiro, quem já foi noveleiro aqui, ninguém. Que igreja? A Igreja Santa já está preparada. E Reginaldo não levantou a mão não, mas eu sei que você, olha, de novela, ninguém entende mais aqui do que Reginaldo. Todas as novelas, até Chiquitita, todas as novelas ele sabe. Eu sou de Rebelde pra cá, não sei essa daí. Olha aí. Foi no Beamado. Olha, tá vendo o Nilson? Então, gente, Nilson também não é noveleiro, velho. O pessoal que tá bajado não é que verdadeira não, né? Gente, e aqui diz, ó, o marido cumpra a sua obrigação. Gente, essa palavra é forte, ainda não? Obrigação. Fala a verdade. Significa que se o marido não cumprir a obrigação e vice-versa, compromete a vida espiritual do casal. Agora, é claro, essa obrigação tem que ter consentimento da esposa. Essa obrigação, porque aí, se não tiver consentimento, não é crime, mesmo sendo casada. Viu aí a pregação do pastor? Não é assim. Viu aí a pregação, marido? Então, isso é carne quando você trata assim. Fulano deveria estar aqui. Eu vi um professor falando isso, professor da Bíblia. Preste atenção aqui, gente. Essa pregação foi para fulano, não, foi para você que está aqui, para mim, para nós, não é para fulano não. E quando o
cajado desce na pregação, fala, foi tudinho para ele. O cajado desceu. E para você? Hã? Então, gente, muito cuidado com isso. Eu vi um professor falando sobre isso, é interessante. Então aqui diz, versículo 4, vamos lá. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. Ou seja, o corpo dela pertence ao marido. Também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa, o corpo dele é dela. Ah, meu corpo é só de Deus, não é de Deus e da sua esposa, e só dela, e de mais ninguém. Veja que é tão importante isso, que o seu corpo é templo do Espírito Santo, e nenhum espírito pode possuir seu corpo, e nenhuma outra pessoa, a não ser Deus, a quem você fez aliança de sangue, e o seu marido, porque vocês se tornaram uma só carne, e a sua esposa, porque vocês se tornaram uma só carne. Amém? 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 Amém. Agora preste atenção, não é pregação, é ensino. E aqui diz, não vos defraudeis um ao outro. Está dizendo que quando o marido não procura a esposa e vice-versa, está defraudando aquela pessoa, está, sabe, anulando, está massacrando, né? Geralmente a mulher ou o homem, eu vou me vingar, sabe? Vou dar um gelo nele. Não defraude um ao outro. Ainda mais hoje em dia, com tanta preocupação de dinheiro, de dívida, isso e aquilo outro. Todo mundo só chega cansado. Todo mundo, sabe? É o trabalho, só chega cansado em casa, ou dorme tarde, ou prioriza outras coisas. Muitas tarefas, se eu não fizer ninguém faz, se eu não sei o quê. E aí, o tempo vai passando. E o inimigo vai ganhando território. Daqui a pouco está 2 maracujazinhos de gaveta. Ô, minha velha, naquele tempo, nem aproveita. Aí está lá, meu velho, agora já me aposentei. Eu sei que a Oi faliu, mas eu queria trabalhar nela naquela época. Sabe, já está funcionária da Oi. Se levanta, oi! Garoto propaganda da Oi. Então, gente, não espere você chegar nesse nível, não é? Isso é muito sério, isso aqui. Porque isso aqui não é carnal, é espiritual. Para Paulo tratar disso aqui, está na Bíblia, gente. E aqui diz, olha, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, eu corro minhas regras. Aí o marido diz, está certo então, meu amor, quando você quiser, olhe e chore. Não. Olha aqui, ó. Não vos defraudeis um ao outro. Vai chegar para os solteiros que estão rindo aí, viu? Vai chegar para vocês também. Espera só um bocadinho. Não vos defraudeis um ao outro. O apóstolo Rodrigo, o profeta Rodrigo está rindo porque casou. Quando estava solteiro. Vamos lá. Não vos defraudeis um ao outro, exceto, tem uma exceção. Se com consentimento, por um tempo, para que se deem ao jejum e oração, e ajuntar-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela falta de autocontrole. Gente do céu. Pode brincar com isso aqui? Hormônio se converte? Hã? Hormônio não se converte. Por isso que o homem casado não pode estar de papinho com mulher na internet. Lugares fechados, sabe? Se tem lá no elevador, a bonitinha, sempre aquele horário de trabalho, está lá toda perfumada, caras e bocas. Só falta quebrar a coluna de tanto se envergar para você ali, para chamar a sua atenção. E você está ali. Eu lembro que
Eu saía da rádio e uma vez aconteceu isso comigo. Aí eu percebi. Eu falei, quer saber? Terminou o programa de rádio. Já que essa bonitinha desce toda hora, no mesmo horário que eu estou descendo, ou eu vou terminar 5 minutos antes e rapar fora, ou eu vou esperar para uns 5, 10 minutos para driblar isso aí. E foi o que aconteceu. Por quê? Hormônio não se converte. Pastor, graças a Deus, eu não sinto nada. Eu sou um super crente. Mentira. Eu não sinto nada, sinto não, meu filho. Então você orar para você sentir, viu? Para você ser curado. Se você não sente nada, tem algum problema de saúde, viu? Porque a Bíblia diz que se você sente é porque você está saudável. Sabe? Eu só sinto vontade de orar e jejuar. Glória! Eita, eu vou até voltar agora. Não sinto nada. Sente não? Junta os irmãos aqui para orar. Sessão de descarrego dele. Vamos lá. Presta atenção, igreja. Versículo. Então tem que fugir. O hormônio não se converte. Sabe? Está lá o sujeito. Bom dia, florzinha, não sei o que, você é linda. Eita, meu marido, ou o diabo, seu marido nem diz isso para você. Hã? Aí você faz comparação da sua esposa com a mulher da internet, cheia de filtro. Se pegar, como é que chama aquele ferramenta de pedreiro? Um martelo. E tirar aquele negócio, aquela massa toda. Tanto é que quando coloca lá na internet, tem esse site de encontro, começa a encontrar e fala, quem é você? Porque na internet está diferente. Aí o marido tem a mulher dele real em casa. Você tem sua mulher real, você tem seu esposo real em casa. Não é aquele do filtro lá na internet, não. Só mostra a perfeição. Mas vai saber quem é. A mesma coisa são os pastores. Honre seus pastores em suas igrejas. Porque o pastor da internet, você não sabe quem é. O profeta da internet. Você não sabe quem é ele em casa. Você não sabe qual é o caráter dele. Então observe isso, gente. Olha aqui, ó. Não defraudeis um ao outro, a não ser combinando o casal, ó. Vamos ver jejuar, filha? Vou jejuar não, mas eu vou jejuar. É possível a gente ficar pelo menos aí uma semana sem, sabe? É possível, pronto, acabou. Vamos jejuar e orar. Mas depois, ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela falta de autocontrole. Mas eu falo isso por permissão e não como mandamento. Isso aqui não é mandamento, é permissão. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ou seja, solteiro, Paulo diz. Não estou dando mandamento para ninguém ficar solteiro, não celibato não. Mas cada um tem o seu próprio dom de Deus. Um de uma maneira, outro de outra. Que dom é esse? Eu nasci assim, não sinto vontade nenhuma e eu vou ficar solteiro. Não, eu vou ficar solteiro por causa do Evangelho. Porque Jesus está voltando, não vou ter outra preocupação. É uma escolha, não é mandamento. Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem seu próprio dom de Deus, de maneira, um de uma maneira, outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecer como eu, ou seja, sem casar, solteiro e viúva. Agora entenda por quê. Mas se não puder conter-se, casem-se. Igreja, se não puder se conter, casem-se. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, queimando, ardendo de desejo. Então é melhor casar do que viver ardendo de desejo, se não tem autocontrole. Aos casados ordeno eu,
Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Mas se apartar, que ela permaneça solteira. Se não dá para viver com ele, porque ele, sabe, é aquele camarada que ou você sai de casa ou ele te mata. E aí alguém diz, não, tem que ficar para morrer. Porque há casos que a pessoa denuncia vai lá no Maria da Penha, vai não sei o quê, e depois acaba até morrendo. Agora imagina. Aí Paulo diz, olha, se apartar, permaneça então solteira. Vamos lá. Ou se reconcilie com o seu marido. E o marido não deixe a esposa. Mas aos restantes digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente, se ela consente, veja, primeiro falou com os crentes, agora com os descrentes. Eu acho interessante o seguinte, que nesse caso aqui, algumas igrejas acabam errando. Porque aqui diz, mas se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido descrente e ele consente em morar com ela, em ficar com ela, em habitar com ela, não a abandone. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa, o crente é punido. Pastor, eu estou na igreja, mas a igreja não me aceita como membro. Por que não te aceita como membro? Porque meu marido não é crente. E eu não posso tomar santa ceia. Por que, irmã? Porque meu marido não é crente. Ou meu marido desviou. Aí a pessoa que é fiel a Deus, está dentro da igreja, não pode ser membro da igreja, só visitante. Não pode ter cargo nenhum na igreja, nem pode tomar ceia. Quer dizer que quem comete o erro vai viver a sua vida, e quem está na presença de Deus fica ali debaixo de punição e de julgamento. Pastor, faz 10 anos que eu não tomo ceia, porque meu marido me traiu com uma mulher, foi embora, e eu não tomo ceia. Por quê? Porque a minha igreja não permite, mas é a Bíblia. Se a sua igreja, se o ensinamento da sua igreja não condiz com a Bíblia, procure uma igreja, se liberte de religião, de placa de igreja, e procure uma igreja que trabalha com a Escritura. Amém? Amém. Como é que você não vai tomar ceia? Se você vai visitar uma outra igreja que não é a nossa, foi Jesus que derramou o sangue por você, mas lá você diz, pastor, está me oferecendo a ceia, mas eu não vou tomar porque eu não sou de lá. E você é de que reino? Você não é do reino de Deus, irmão? Mas há igrejas que não vão permitir que nem eu nem você, ou se você é de outra denominação, nem reconhece você como um chamado de Deus, como um irmão, como uma irmã, como um pastor. Isso não é bíblico. Isso é um sistema opressor, dominador, antibíblico, que oprime. O mundo abraça, diz, venha, desviou, vem pra cá, rapaz, vamos pro carnaval, vamos não sei pra onde, tá aí, ó, vou até arrumar droga de graça. Mas quando a pessoa está dentro de algumas denominações, no lugar dos irmãos abraçarem, coloca pedras de tropeço, coloca obstáculos para separar aquela pessoa de Deus. É mais fácil entrar no céu do que ser aceito em algumas denominações. Porque no céu basta você se arrepender dos pecados, confessar a Jesus, é lavado e remido com sangue e é batizado com o Espírito Santo. Na hora que você aceita Jesus, seu espírito automaticamente é recriado e você é selado, você recebe um novo espírito, seu homem interior é um com o Espírito Santo.
Depois vem o revestimento de poder, que é o batismo de fogo. Mas a regra em algumas igrejas é o seguinte: primeiro aceitou Jesus, depois fazer o discipulado, ser batizado nas águas. Não tenho nada contra o discipulado, é importante. Agora, e se o Espírito Santo batizar você antes de ser batizado nas águas, como já aconteceu em Atos 10, de Pedro estar pregando, e o Espírito Santo cair, não dá tempo nem o sujeito ser batizado nas águas, rapaz. Depois é que vem o batismo nas águas. Então, gente, fique com aquilo que a Bíblia diz. Amém? Amém. Leia a palavra. Tenha sua vida com Deus de oração e leitura da Bíblia. Cuidado com o que você ouve na internet. Olha, vai pela palavra e o próprio Deus vai te revelando, vai te mostrando. Porque você deve analisar o texto, sabe? Mas não um texto isolado. Você deve, com o contexto, analisar o texto e ler a Bíblia pausadamente, sabe? E procurar fontes que você vê que são sérias. Escapou dali, daquilo que você leu, fala: não, peraí, eu não vou logo abrir meu coração para isso aqui não. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Vamos lá, versículo por versículo. Versículo 7. Vejamos, versículo 7, 8. É isso mesmo? 12. Mas os restantes, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem esposa descrente, não manda ela embora não, né? E ela consente em habitar. Eu sou crente agora, a minha mulher não é crente, eu vou mandar ela embora. Não, meu marido não é crente, vou mandar ela embora. Não. O seu casamento, sabe, na igreja católica ou em qualquer outro lugar, valeu. Porque você se ajuntou com aquele homem, vocês se uniram. Inclusive o casamento outrora não tinha nem cartório. O homem levava a mulher para a tenda, sabe? E ali no ato, por isso que a prostituição é pecado. Porque quando o homem se deita com outra mulher, a união dele, o homem, ele transfere o seu DNA para aquela mulher, que vai passar um tempo no corpo da mulher. A mulher acaba sendo um receptor, ela é um portal. E agora eu vi uma reportagem, foi esses dias, foi hoje ou foi ontem, de uma mulher que ela teve gêmeos de 2 pais diferentes. Olha como a prostituição, o adultério, a fornicação é um perigo. Ou seja, ela se relacionou com o marido, se relacionou com outro homem, e os genes do amante ficou nela. E ela concebeu, um caso raríssimo, mas ela concebeu gêmeos de 2 pais, de 2 homens diferentes. E agora? Pensão dupla. E agora? Veja que como é sério a questão, sabe, de você preservar seu corpo, preservar seu casamento, preservar sua santidade, ser uma pessoa com a vida santificada. Vamos lá. Portanto, o marido descrente é santificado. Santificado não quer dizer que ele vai se converter não, viu? Eu vou procurar um homem no mundo, já que na igreja tem pouco, vou trazer, vou converter ele. Muitas aí estão sofrendo, pagando um preço de anos e anos. O sujeito ficou mais, sabe, descrente ainda. E aqui diz: e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, gente, como é que você tem criado seus filhos? Você sabia que tem pessoas que contaminam o coração da esposa em casa, contaminam o coração do marido. O marido é descrente, mas tudo que acontece na igreja, de certo ou de errado,
Seja qual for o problema da igreja, ela leva para o marido. Menina, tu não sabe o que a irmã Zequinha fez. A irmã Zezinha, fofoqueira da igreja, começa. E o marido descrente, isso tem pessoas que falam no ônibus, tem pessoas que falam isso no coletivo, né? Falam isso no Uber, vai falando de pastor, de presbítero, de não sei o quê. E vai então minando o coração de outras pessoas sobre assuntos que estão ali dentro da igreja. Então, um descrente vai dizer, peraí, você viu aí as irmãs da igreja, uma falando mal da outra, falando mal da igreja, falando mal de não sei o quê. E a pessoa dentro de casa vai também levar. Tem hoje filhos de crente que odeia a igreja, diz a igreja, Deus me livre, porque olha, minha mãe quando chegava em casa, meu pai dizia tudo que acontecia lá, e era problema, era não sei o quê. Por quê? Porque infelizmente muitas pessoas são colocadas em cargos sem passarem por um processo de libertação, de santificação, que é um assunto para outro dia. Mas vamos lá. Porque, como você sabe, versículo 16, ó esposa, é isso mesmo? Aliás, versículo 15, né? Mas se o descrente for embora, quiser separar, se apartar, ou a irmã, que se aparte. Aí a irmã e o irmão não estão debaixo de servidão. Nesse caso, Deus chamou você para a paz. Deus te chamou para a paz. Busque a paz, procure a paz. Não deixe ninguém tirar a sua paz. Mas assim como Deus distribuiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno em todas as igrejas. É algum homem chamado, sendo circuncidado, que acontecia muito. No caso de Daniel, era circuncidado. Não é? Então, não se torne incircuncidado. É alguém chamado, estando incircuncidado, não se torne circuncidado. A circuncisão é como aquela... Eu vou explicar de uma forma bem prática aqui, como a operação de fimose. Não é? Mais ou menos daquele jeito, para você entender. Era cortado a parte do prepúcio masculino. Fosse chamado sendo servo, não procures então, não se pode chegar a ser livre, aproveite. Se você pode chegar a ser livre, aproveite. Porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre. Mesmo que você seja servo, no caso era escravo aqui, é um homem livre. Semelhantemente, aquele que é chamado sendo livre, sendo servo, é servo de Cristo. Você foi comprado por alto preço, não é? Permaneça então naquilo que foi chamado. Bem, vamos pular essa parte aqui, já para encerrar, para o horário. Versículo 25. Ora, com relação às moças da igreja, as virgens, eu tenho um mandamento do Senhor, contudo eu dou a minha opinião. Aliás, eu não tenho um mandamento do Senhor, contudo eu dou a minha opinião. Preste atenção aqui agora, viu? Como alguém que tem obtido misericórdia do Senhor para ser fiel, Paulo está dizendo. Suponho, portanto, que isto é bom por causa da aflição presente. Está muito difícil encontrar homens de verdade, sabe? Principalmente realmente masculinizados. E aqui diz, ó, irmãs, eu não estou aqui como mandamento de Deus, eu estou dando a minha opinião, por ser uma pessoa fiel a Deus. Supondo que isto é bom por causa da aflição presente. Se naquela época estava assim, imagine hoje. Eu digo que é bom para o homem estar assim. Está ligado à sua esposa, não busque separar, desligar. Está desligado da mulher, da esposa, não busque mais outra esposa.
Veja bem. Mas se você quiser casar, não vai pecar. Ah, eu vou me casar, não vai pecar. Se a virgem se casar, também não vai pecar. E aqui ele expressa virgem, né? Veja como é importante manter a virgindade, mesmo que hoje seja descartado algo sem valor. Mas para Deus, isso aqui tem valor. E aqui diz: mas se casares, não pecas. Porém, os tais terão tribulações na carne, e eu quisera poupar-vos. Quem é casado sabe disso. Quem é casado sabe que vai ter que aguentar a chatice um do outro. Nem todo dia. O Reginaldo falou que da sogra também, meu Deus. Então quem é casado sabe como é conviver, como é difícil conviver. Como é difícil suportar. E aqui diz, ó, vamos lá. Mas isso eu vos digo, irmãos, o tempo é curto. O que importa é que os que têm esposas sejam como se não tivessem nenhuma. Meu Deus do céu. Eu vi alguns homens esses dias, vieram do Canadá, e eles vivem assim, viajando para lá e para cá. As esposas, muitas das vezes não podem acompanhá-los. E eu vi uma delas, ligou, chamada de vídeo, chorando, com saudade do marido. Não é? Mas eles estão vivendo como se não tivesse, por causa da obra, das viagens que fazem pelo mundo. Eu lembrei de Billy Graham, que muitas das vezes ficava 6 meses viajando, fazendo a obra. 3 meses, 4 meses, não é brincadeira. Aí você diz, mas é necessário isso? Tem pessoas que trabalham aí no alto mar, que ficam 2, 3 meses, vem em casa, fica 1 semana, 15 dias. Tem pessoas que trabalham 15 dias num lugar, 15 dias no outro, aí vem passa 1 semana com a família, volta. Isso é um trabalho secular, imagina a obra de Deus. Então há homens de Deus que vivem dessa maneira aqui, ó, como se não tivesse esposa. E os que choram, como se não chorassem. O tempo está tão próximo que você deve ser livre de preocupações. E os que se alegram, como se não se alegrassem. E os que compram, como se não possuíssem nada. Os que usam desse mundo, como se não abusassem dele. Porque a moda deste mundo passa. Mas eu quero que estejais livres de preocupações. Aquele que é solteiro só cuida das coisas que pertencem ao Senhor. E como ele pode agradar ao Senhor? A preocupação dele é essa, o solteiro. Mas o casado cuida de como agradar, cuida das coisas do mundo, de como agradar a sua esposa. Veja, o casado. Quinta-feira nós vamos prosseguir sobre isso, porque tem muitos homens, isso é para reunião de homens, se anulando. Tem mulheres oprimidas e homens se anulando, não cuidam de si, não cuidam da aparência, sabe? Não cuidam do seu bem-estar emocional. E homens são calados, geralmente ficam calados ali, sabe? Alguns para evitar problemas em casa, brigas, vão suportando. Então quinta-feira nós vamos abordar esse assunto. Mulheres oprimidas e homens que estão ali, sabe, abortaram suas vidas, eles não pensam mais em nada. É só na esposa, em como agradar a esposa. E aí, muitos deixam. Você vê na internet hoje mulheres seminuas e o homem está lá filmando até
não é o bobão, o homem está lá filmando, está lá a mulher se mostrando ali. Então, gente, relacionamento é algo muito sério, porque isso aqui afeta a sua vida espiritual, se estiver ruim, afeta a sua vida financeira, afeta a sua saúde. Isso destrói a sua alma por dentro. Então não se apresse, você solteira, para casar, viu? De repente você está aí no paraíso e não sabe. Está aí desesperado para casar, desesperada para casar. E você não perguntou a Deus: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor e pela tua obra? Mas você está focada, sabe, focado ou desesperado por algo que pode tirar a sua paz. O inimigo pode infiltrar alguém ali para tirar aquilo que Deus tem para você, aquilo que foi escrito para você. Muito cuidado aos solteiros, muito cuidado às viúvas, os viúvos, você que está aí, sabe, até mesmo nessa expectativa de ter alguém na vida, para você não cometer erros, casar precipitadamente, tomar decisões e depois se arrepender. Muito cuidado com isso. Amém? Amém. Bem, eu resumi aqui, até pulei algumas coisas que do horário, mas eu acredito que terça-feira, na reunião do MIT, temos uma reunião no MIT, vamos abordar isso, sobre relacionamentos, e na quinta-feira aqui. Receba essa palavra. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.